Olá pessoal, nesta aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos adentrar um pouco mais aí no assunto de Actions and Filters. Antes de continuar, eu só queria mostrar para vocês, né, a importância de nós verificarmos aqui se nós não estamos aqui no lado administrativo. Eu vou comentar aqui toda essa linha aqui de cima, né? Eu vou fazer o seguinte: comentário de linha e comentário de linha aqui. O que acontece? Eu estou somente setando aqui para qualquer consulta. Eu estou setando a categoria para a política. Então eu vou dar um Ctrl C, né? Comando C aqui no Mac. Vou acessar aqui o meu painel. Vou recarregar aqui posts. Olha o que acontece. Eu só estou exibindo, pessoal, os posts da política. Por quê? Porque lá na minha action eu não verifiquei se eu estava somente do lado do front-end. Eu estou executando aquele código para qualquer consulta. Beleza? Então você vê que aqui, ó, se eu inadvertidamente fizesse aquele código, eu iria estar me perguntando cadê o resto dos posts. E aí eu não consigo nem ver aqui. Você vê que aqui em tudo só tem 12 posts. Eu perguntaria, poxa, cadê os posts? Então tome cuidado. Por padrão, sempre verifique se vocês não estão no painel administrativo, a não ser que vocês saibam o que estão fazendo. Beleza? Então vamos voltar aqui, certo? E aí nós vamos dar continuidade ao estudo das Actions and Filters. Então eu queria mostrar aqui para vocês uma pequena imagem, que é uma imagem bem interessante, que ela mostra o carregamento do WordPress. Então basicamente nós temos aqui, por exemplo, qualquer requisição do front-end, né, ele passa aqui pelo index.php, vai carregando uma série de arquivos, e aí, ó, perceba o seguinte: em diversos pontos do carregamento ele dispara algumas actions. Do actions mu plugins loaded, aqui com relação a plugins must use, que são plugins que, independentemente de estarem ativados ou não, na verdade não existe isso para esses plugins. Os plugins must use, eles vão numa pasta específica e todos os plugins que estiverem naquela pasta, eles automaticamente estão ativados. E aí tem uma action que é disparada quando esses plugins são carregados. Olha que interessante. Se eu precisar executar algum código depois que esses plugins forem ativados, eu posso fazer isso. Existe uma outra action que é para os plugins normais. Quando os plugins forem carregados, eu posso executar alguma action, certo? E aí tem aqui outras actions que aqui são inclusive mais utilizadas. Por exemplo, a action init. Nós vamos utilizar muito a action init, certo? A action init é quando boa parte do WordPress já foi carregado e eu estou carregando uma outra parte do WordPress. Então existem funções que nós temos que executar neste exato momento, quando o WordPress está carregando uma série de coisas. Por exemplo, custom post. Nós criamos custom posts dentro da action init. Beleza? Então, actions, pessoal, são ganchos, né? Eu tenho ganchos em pontos específicos do programa, em que quando eu associo uma função, como nós fizemos com a action pre-get-post, eu associo uma função a um gancho. Então, como se eu pegasse e prendesse uma função lá do gancho. Quando o WordPress fosse carregar aquele ponto, né, onde tem aquele gancho, ele ia disparar e iria executar aquela função que você definiu. Então, é exatamente isso que nós fizemos com a action pre-get-post. Eu tenho um gancho chamado pre-get-post. Eu prendi, né, uma função chamada alterar query a esse gancho. E no momento que o WordPress chegou naquele ponto onde o gancho estava prendido, opa, eu tenho uma função para executar. E ele executou essa função. E aí eu consegui customizar a minha query, certo? Focando aqui na minha query principal. Beleza? Então, actions são isso. Um outro exemplo aqui, só para abrir um pouco a mente de vocês. Lembra que nós criamos aqui aquela WP Head, né?
Então existe algumas actions que elas só são disparadas quando eu chamo aquela função. Por exemplo, existe uma action, um gancho chamado wp print scripts, certo? Ela é utilizada, entre outras coisas, para carregar, para exibir scripts, certo? Existem aí formas melhores de se carregar scripts, mas aqui eu só quero focar para vocês o que são actions. Imagine que eu vou carregar alguma coisa, algum script aqui por essa action. Então eu vou chamar aqui uma função, eu vou chamar a função de load scripts, por exemplo. E aí eu vou criar a função load scripts. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um echo e eu vou pegar aqui um link do tipo type igual a text css. Vou colocar aqui text barra css, rel igual a style sheet. Eu vou colocar o href, né, só algo aqui para identificar que nós estamos carregando isso. Teste.css. Vou fechar o link, vou fechar aqui. O que é que eu estou fazendo, pessoal? No momento que o WordPress estiver carregando os scripts, o WordPress vai disparar uma action chamada WP Print Scripts. Ele vai verificar que tem uma função associada e vai executar a função. O que é que minha função faz? E imprime essa tag link aqui. Logicamente que isso aqui não é algo de se fazer quando estivermos fazendo os temas. Aqui é só um exemplo didático. Existem formas melhores de se carregar os scripts que nós vamos ver também. Mas vamos carregar aqui o nosso site, vamos dar um refresh. E aí eu vou inspecionar aqui o meu cabeçalho, meu head, vou verificar se aquele link está carregando. Perceba que já tem vários links aqui, várias folhas sendo carregadas, que são folhas referentes a essa barra de ferramentas aqui, beleza? Então, mais aqui embaixo, olha que legal, nós temos aqui aquela tag sendo impressa aqui, da mesma forma que eu defini lá. Então, eu defini uma função a um gancho que é disparado quando o cabeçalho, né, os scripts estiverem sendo carregados. Logicamente, eu repito, existem formas melhores de se carregar estilos de scripts com WordPress, que nós vamos ver no módulo 4, beleza? Então, isso é uma action, não tem muito segredo, né? A partir do momento que vocês realmente entendem como trabalhar com actions, certo? Facilita bastante a vida de vocês. Para finalizar, vamos falar sobre filtros. O que são filtros? Filtros, acredito eu que é mais simples até de vocês entenderem o que é um filtro. Um filtro, via de regra, ele recebe uma variável, você filtra, processa essa variável e retorna essa variável processada. Então, olha que interessante. Nós já demos aqui um TheContent. Existe um filtro associado ao TheContent, que quando o WordPress vai exibir o TheContent, ele aplica um filtro primeiro. Então, se eu tiver funções associadas a esse filtro, eu vou executar a função. Essa função, hipoteticamente, vai filtrar a minha variável e vai me retornar alguma coisa, que vai ser o que vai ser exibido aqui nesse caso. Então, na meu functions, eu vou adicionar um filtro chamado TheContent, que eu vou filtrar o meu conteúdo a ser exibido. Eu vou chamar aqui de filter TheContent. E aí eu vou criar essa função filter TheContent. Minha função desse filtro vai receber o conteúdo a ser exibido. Então, essa variável que ele passa aqui como parâmetro contém exatamente o que eu vou exibir, né, com a função TheContent. Se eu dar um refresh, o que acontece? Não aconteceu nada, ou melhor, aconteceu sim. Como eu tenho a minha função e a minha função não faz nada, mas não retorna nada. Então, percebam que o conteúdo não está mais sendo exibido. Eu estou filtrando a minha variável, o meu conteúdo, só que eu não estou exibindo, não estou retornando nada. Beleza? Então, para eu
poder exibir, eu tenho que dar um return content, certo? E aí eu vou ter o comportamento normal, né? Só que eu não estou fazendo nada. Eu quero fazer alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte. Antes de retornar, ou melhor, depois do conteúdo, eu vou colocar uma pequena mensagem de direitos autorais. Vou fazer o seguinte, eu vou concatenar o content com a string br, todos os direitos reservados a Nicolas André. Vou fechar aqui. E aí vocês já devem ter sacado a ideia. O que é que vai acontecer? E aqui... ok, aqui tá ok. O que é que vai acontecer? Em todos os posts, em todo momento em que o WordPress for exibir o conteúdo daquele post, the content, ele vai anexar ao final de todo o conteúdo. Depois de exibir o conteúdo, ele vai colocar uma tag BR com a mensagem e uma mensagem após a tag, todos os direitos reservados a Nicolas André. Vamos fazer o teste. Vamos dar um refresh. E aqui, olha que interessante. Eu consegui adicionar, com poucas linhas de código, uma mensagem de direitos autorais a todos os meus posts cadastrados no meu banco de dados. E eu não alterei banco de dados. Eu não precisei alterar manualmente meus posts. Eu consegui colocar uma mensagem automaticamente em todos os posts. Isso é interessante, sim, muito. Eu posso, por exemplo, colocar propagandas dentro de todos os posts que eu tenho. Certo? Eu posso colocar uma propaganda antes de um post, antes do post ser exibido. E aí, por exemplo, eu poder colocar uma propaganda antes, né? E aí eu faria algum processamento, eu pegaria randomicamente um banner para exibir antes do post, certo? E eu poderia fazer isso rapidamente com filtros. Aqui eu estou filtrando o the content. Existem outros contextos em que filtros são aplicados. Eu posso ter um filtro que recebe um array e eu quero, por exemplo, remover um item desse array. Como é que eu removo itens de menu do WordPress? Eu tenho um filtro que recebe um array com todos os menus e eu removo itens desse array, que corresponde a remover um menu do WordPress. Esses menus que eu falo são exatamente esses menus aqui do painel administrativo. Beleza? Então, Actions em Filtros é algo muito importante. Se não entendeu, reveja a aula. Se ficou alguma dúvida, entre em contato ou busque informações em outras fontes. Mas não se preocupe, nós vamos trabalhar muito com isso ao longo do curso. Beleza? Então, até a próxima.